Uma das circunstâncias importantes a considerar no contexto da arte portuguesa daquela época é o papel da mulher artista. E nesse caso, a Emília Nadal criou uma série de obras absolutamente paradigmáticas, esta espécie de latas instantâneas com, ironicamente, a esposa ideal no seu rótulo. É evidente que há aqui um discurso muito vincadamente feminista, um discurso que era importante para o contexto da sociedade da altura. Basta lembrar que, por exemplo, uma das questões mais discutidas no período foi a questão do divórcio, que foi rapidamente aceito, mas, por exemplo, a questão do aborto, que era uma questão, como se diz hoje em dia, fraturante na sociedade portuguesa, só passado 30 anos é que veio a ser verdadeiramente discutida e aprovada a lei do aborto em Portugal. Portanto, há muitas das questões que andam em torno do corpo e questões que têm a ver com a sexualidade. Eu chamo a atenção, por exemplo, deste desenho magnífico da Graça Martins, onde esta representação de uma sexualidade assumida e esta languidez bonita no retrato destas duas mulheres chama realmente a atenção para questões que eram muito pouco discutidas, evidentemente, antes do 25 de Abril e que finalmente, depois do 25 de Abril, puderam ganhar o seu espaço de representação. Tal como tinha referido anteriormente, a questão do aborto e a questão da pílula era uma questão central na discussão de uma Europa que, após o maio de 68, viu, digamos, despertar uma sexualidade até aí não assumida publicamente, mas é muito curioso ver como um artista como o angolano António Hall, que felizmente ainda tivemos a oportunidade de estar com ele na inauguração da exposição, embora fisicamente bastante debilitado, mas foi um prazer poder estar com o António Hall e rever uma obra que ele criou em 1970 em África e, portanto, reparem como esta questão da pílula, e ele fazendo aqui um jogo entre aquilo que é o consumo da pílula e a Igreja, nomeadamente com a representação do Papa, para eles era uma questão absolutamente central. E era uma questão não só, digamos, da sexualidade, mas também uma questão até, dir-se-ia, de saúde pública. Portanto, muitas destas questões são abordadas por artistas de uma forma bastante precoce e muito importante, e mesmo no contexto de uma geografia diferenciada, e não podemos esquecer que realmente a relação de Portugal com o contexto africano, por causa da dita guerra colonial, é evidentemente um contexto de grande tensão, onde os jovens, de alguma forma, sentindo que vão combater para um outro continente, para uma guerra que muitas vezes não era sua, isso de facto tem um reflexo muito grande naquilo que é a criação artística. E vemos, por exemplo, aqui um magnífico retrato do Amílcar Cabral, feito pelo Noronha da Costa, o Amílcar Cabral que viria a ser, digamos, um dos grandes heróis da libertação africana, um personagem, um intelectual que era muito admirado no contexto português e que os artistas tomaram também como exemplo exatamente dessa possibilidade de articular uma voz nova para países que sofriam a colonização portuguesa. Uma das prioridades desta exposição tinha a ver exatamente com a possibilidade de mostrar obras raramente vistas no contexto nacional e trazer artistas mais ou menos invisíveis ou que ficaram de alguma forma em segundo plano no contexto da arte contemporânea portuguesa para um contexto em que aquilo que foi determinante naquela época pudesse vir a tornar-se determinante também hoje em dia. É o caso, por exemplo, desta escultura da Rosa Fazenda, que é uma escultura que, curiosamente, foi mostrada no contexto de uma exposição chamada O Erotismo na Arte Portuguesa, uma exposição que foi organizada pelo Eurico Gonçalves e que foi censurada na sua primeira instância. Era uma exposição que ia acontecer na Junta de Turismo do Estoril e que viria depois a ser mostrada na Sociedade Nacional de Belas Artes em Lisboa e no Centro de Arte Contemporânea do Porto.
E esta escultura da Rosa Facenda, já na altura, e portanto estamos a falar depois do 25 de Abril, criou enorme polémica. Todos percebemos porquê, há uma ligação de crítica à Igreja, há uma representação do corpo diferente daquilo que era o habitual, e é muito curioso sentir essas tensões. E é também muito curioso perceber como é que esta escultura, que tem certamente um lado relativamente kitsch, mas como é que esta escultura, que foi tão significativa na época e criou tanta polémica e tanta discussão, esteve praticamente 40 anos sem ser mostrada ao público. Foi muito pouco mostrada, apesar de ter sido uma escultura adquirida na altura pela Secretaria de Estado da Cultura, que fazia as compras para o Estado.